Título 5. Da Ordem Econômica e Social. Capítulo 1. Artigo 195. O município dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. Artigo 146. A intervenção do município de São Pedro da Aldeia, no domínio econômico, terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e a solidariedade sociais. Artigo 147. O trabalho é obrigação social, garantido a todos o direito ao emprego e à justa remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade. Artigo 148. O município de São Pedro da Aldeia considerará o capital não apenas como instrumento produtor de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Artigo 149. O município de São Pedro da Aldeia assistirá aos trabalhadores rurais e suas organizações legais, objetivando proporcionar a eles, entre outros benefícios, meio de produção e de trabalho, crédito fácil e preço justo, saúde e bem-estar social. Parágrafo único. Serão isentas de impostos as cooperativas agrícolas. Artigo 150. Aplica-se ao município de São Pedro da Aldeia o disposto nos artigos 171, parágrafo 2º, e 175, parágrafo único e seus incisos, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 151. O município de São Pedro da Aldeia promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 152. O município de São Pedro da Aldeia manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas. Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo compreende o exame contábil e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital e dos lucros auferidos pelas empresas concessionárias. Artigo 153. O município de São Pedro da Aldeia dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei. Capítulo 2. Da Política Urbana. Artigo 154. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, aplicadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 226 e seguintes, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Artigo 155. O município de São Pedro da Aldeia poderá, mediante lei específica, para a área incluída no Plano Diretor Municipal, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: Inciso 1º, parcelamento ou edificação compulsória. Inciso 2º, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3º, desapropriação, com pagamento mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Inciso 4º. A municipalidade promoverá associação entre os municípios situados na região dos Laços, de modo a discutir e executar projetos, atividades e soluções comuns quanto à questão urbana, inclusive para a edição de normas legais edílicas de parcelamento, uso e ocupação do solo em padrões semelhantes. Artigo 156.
São isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor, empregados no serviço da própria lavoura ou no transporte de seus produtos. Artigo 157. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 158. É isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, nos termos e no limite do valor que a lei fixar. Capítulo 3. Da Previdência e Assistência Social. Artigo 159. O município de São Pedro da Aldeia, dentro de sua competência, regulará o serviço social, favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a este objetivo. Parágrafo 1º. Caberá ao município de São Pedro da Aldeia promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado. Parágrafo 2º. O Plano de Assistência Social do município de São Pedro da Aldeia, nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social, visando um desenvolvimento social harmônico, consoante o previsto no artigo 203 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 160. Compete ao município de São Pedro da Aldeia suplementar, se for o caso, os planos de previdência social estabelecidos na Lei Federal. Capítulo 4. Saúde. Artigo 161. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 162. Para atingir esses objetivos, o município de São Pedro da Aldeia promoverá: inciso 1º, condições dignas de trabalho, saneamento, educação, transporte e lazer. Inciso 2º, respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Inciso 3º, direito à informação e a garantia de opção quanto ao tamanho da prole. Inciso 4º, acesso universal e igualitário a todo cidadão às ações e serviços de saúde, em todos os níveis, sem qualquer discriminação. Artigo 163. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços oficiais, e complementarmente, através de serviços de terceiros. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, integradas ao Sistema Único de Saúde, estão sujeitas ao regime da cogestão administrativa. Parágrafo 3º. O regime de cogestão, na forma da lei, será efetivado através de colegiado de administração comum, sob orientação do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo 4º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções para instituições privadas de saúde com fins lucrativos e aquelas não previstas no plano de saúde do município de São Pedro da Aldeia. Parágrafo 5º. É vedado qualquer tipo de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde na rede pública, contratada e conveniada ao Sistema Único de Saúde. Artigo 164. São atribuições do município de São Pedro da Aldeia, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Inciso 1º. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Inciso 2º. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Inciso 3º. Participar da formulação da política e das ações de saneamento básico. Inciso 4º. Fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Inciso 5º. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 6º. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Inciso 7º. Administrar o Fundo Municipal de Saúde. Inciso 8º. Controlar, avaliar e fiscalizar a execução de convênios e contratos e a forma de realização da cogestão administrativa nas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Inciso 9º. Realizar, anualmente, a Conferência Municipal de Saúde, com a participação das entidades representativas da sociedade civil, órgãos cívicos e dos poderes constituídos. Inciso 10. Garantir o funcionamento dia e noite dos serviços de assistência médica de emergência, públicos ou privados, inclusive os mantidos por entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, na forma da lei federal. Inciso 11. Promover audiências públicas periódicas, visando a prestação de contas à sociedade civil, sobre a execução orçamentária e a política de saúde, garantidas ampla e prévia divulgação de dados, projetos e normas reguladoras da saúde. Inciso 12. Garantir o acesso da população aos medicamentos básicos, elaborando listas padronizadas dos remédios essenciais. Inciso 13. Colaborar com o Estado em campanhas promocionais e educativas e outras iniciativas à doação de órgãos. Inciso 14. Viabilizar a assistência odontológica de boa qualidade para atender à demanda da população. Inciso 15. Garantir, através do Sistema Único de Saúde, assistência integral à saúde da mulher em todas as fases de sua vida, através da implantação da política adequada, assegurando a assistência à gestão, ao parto e ao aleitamento. B. Direito à autorregulamentação da fertilidade com livre decisão da mulher, do homem e do casal, tanto para exercer a procriação como para evitá-la. C. Fornecimento de recursos educacionais, científicos e assistenciais, bem como acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais, vetada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de instituição pública ou privada. D. Assistência à mulher, em caso de aborto, provocado ou não, na forma da lei, como também em caso de violência sexual, asseguradas dependências nos serviços de saúde no município de São Pedro da Aldeia. Inciso 16. Estabelecer medidas de proteção à saúde dos cidadãos não fumantes em escolas, restaurantes, transportes coletivos, hospitais, repartições públicas, cinemas, teatros e demais estabelecimentos de grande afluência de público. Inciso 17. Formular, implantar, coordenar e fiscalizar os serviços e ações específicas para os portadores de deficiência física e os doentes mentais. Inciso 18. Garantir o acesso aos materiais de equipamentos à reabilitação. Inciso 19. Instituir o plano de carreiras para funcionários da saúde, com base nos princípios da isonomia salarial, incentivando o trabalho em tempo integral e com dedicação exclusiva, capacitação e reciclagem permanente e condições adequadas de trabalho, para o perfeito exercício da atividade, em todos os níveis. Inciso 20. Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, atuando junto aos órgãos estaduais e federais competentes. Inciso 21. Estimular a constituição de consórcios intermunicipais, com vista à implementação de programas comuns de saúde na região dos Laços. Artigo 165. O Poder Público Municipal, por deliberação do Conselho Municipal de Saúde, poderá suspender contrato ou convênio, intervir ou desapropriar serviço de saúde, de natureza privada e sem fins lucrativos, que descumprirem as diretrizes do Sistema Único de Saúde no município de São Pedro da Aldeia, ou os termos previstos nos contratos ou convênios firmados pelo Poder Público Municipal. Artigo 166. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas estrangeiras, ou nacionais de capital estrangeiro, na assistência à saúde no município de São Pedro da Aldeia, salvo os casos previstos em lei ouvido o Conselho Municipal de Saúde. Artigo 167. O Poder Público Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Saúde, poderá autorizar a adoção,
pela rede oficial de assistência médica, dos processos de medicina alternativa, abrangendo a homeopatia, a acupuntura, a fisioterapia e outras práticas de comprovada base científica. Artigo 168. O prefeito municipal convocará anualmente, até o dia 30 de junho, a Conferência Municipal de Saúde, para avaliar a situação da saúde no município e fixar as diretrizes gerais da política sanitária e, de modo geral, para o setor. Artigo 169. Fica criado o Conselho Municipal de Saúde, órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, composto por representantes do governo, entidades representativas do usuário, representantes de trabalhadores em saúde e por representantes dos prestadores de serviços de saúde, com as seguintes atribuições entre outros. Inciso 1º. Formulação e controle das ações e da política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde. Inciso 2º. Planejar, fiscalizar e controlar a distribuição dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Inciso 3º. Discutir e aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos de saúde, bem como os convênios ou contratos com entidades privadas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, atendidas as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Artigo 170. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do município de São Pedro da Aldeia, será financiado com recursos do orçamento do município de São Pedro da Aldeia, do Estado do Rio de Janeiro, da União Federal, da Seguridade Social e de outras fontes. Parágrafo único. O conjunto de recursos destinados às ações e serviços de saúde do município de São Pedro da Aldeia constitui o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei. Artigo 171. Os recursos oriundos do orçamento municipal, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, serão alocados segundo os seguintes critérios. Inciso 1º. Perfil demográfico do município de São Pedro da Aldeia. Inciso 2º. Perfil epidemiológico da população a ser atendida. Inciso 3º. Perfil da natureza médico-assistencial da população. Inciso 4º. Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde do município de São Pedro da Aldeia. Artigo 172. As ações e serviços de saúde realizados no município de São Pedro da Aldeia integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do município de São Pedro da Aldeia, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 2º. Integralidade na prestação das ações de saúde. Inciso 3º. Organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e práticos de saúde adequadas à realidade epidemiológica local. Inciso 4º. Participação em nível de decisão do Conselho Municipal de Saúde. Inciso 5º. Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde, bem como a divulgação daquelas de interesse geral. Parágrafo único. Os limites dos direitos sanitários referidos no inciso 3 deste artigo constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios. Alínea A. Respeito à proporcionalidade da densidade populacional da região. Alínea B. Área geográfica de abrangência. Alínea C. Resolutividade de serviços à disposição da população. Capítulo 5. Da Cultura e da Educação. Artigo 173. O município de São Pedro da Aldeia estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. Ao município de São Pedro da Aldeia compete suplementar, quando necessário, a legislação federal e estadual, dispondo sobre a cultura. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para o município de São Pedro da Aldeia. Parágrafo 3º. A administração municipal cabe, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 4º. Ao município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, em articulação com os governos federal e estadual. Artigo 174. O dever do município de São Pedro da Aldeia com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2º, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade no ensino médio. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º, atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo município de São Pedro da Aldeia, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público municipal recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Inciso 8º. As eleições diretas para a direção das instituições de ensino mantidas pelo poder público municipal às quais se refere o inciso 12 do artigo 305 da Constituição Estadual, serão realizadas bianualmente e regulamentadas por lei complementar. Artigo 175. O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. Artigo 176. O ensino oficial do município de São Pedro da Aldeia será gratuito em todos os graus e atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Parágrafo 1º. O município de São Pedro da Aldeia apoiará a iniciativa de educação ambiental e paisagística nas diversas disciplinas, objetivando-se a formação de consciência ecológica. Parágrafo 2º. A atividade escolar no município de São Pedro da Aldeia desenvolverá estudo, pesquisa e experiência, objetivando, tanto quanto possível, adequar a prática à teoria. Parágrafo 3º. O município de São Pedro da Aldeia criará a escola polo na zona rural, objetivando a implantação do 2º grau, segmento do 1º grau, para atender aos alunos matriculados nas escolas circunvizinhas que compõem as classes multisseriadas, as quais serão extintas. Parágrafo 4º. Compete ao município de São Pedro da Aldeia criar e executar projeto de habilitação de professores para atuação específica na área rural, adequando a escola às necessidades locais. Parágrafo 5º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das escolas oficiais do município de São Pedro da Aldeia e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz ou por seu representante legal ou responsável. Parágrafo 6º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Parágrafo 7º. O município de São Pedro da Aldeia orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais e nos particulares que recebam auxílio do município de São Pedro da Aldeia. Parágrafo 8º. Será obrigatório nas redes públicas e privadas de ensino do município de São Pedro da Aldeia o ensino de: Inciso 1º. História e Geografia do município de São Pedro da Aldeia e região dos Laços. Inciso 2º. Matéria de técnica agropecuária e de conservação do meio ambiente no ensino de 1º grau da rede municipal rural. Inciso 3º. Música e teatro na disciplina Educação Artística. Parágrafo 9º. O prefeito municipal convocará anualmente, até o dia 30 de junho, Conferência Municipal de Educação para avaliar a situação do município de São Pedro da Aldeia, propor as diretrizes gerais da política orçamentária e educacional. Artigo 177. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Cumprimento das normas gerais de educação nacional.
Inciso 2º. Autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. Artigo 178. Os recursos do município de São Pedro da Aldeia serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal, que: inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros na educação. Inciso 2º, assegurem destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao município de São Pedro da Aldeia, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o município de São Pedro da Aldeia obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. Artigo 179. O município de São Pedro da Aldeia aplicará, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo único. Nos 10 primeiros anos da promulgação da Emenda Constitucional nº 14, de 1996, o município de São Pedro da Aldeia destinará não menos de 60% dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. Artigo 180. Somente serão consideradas despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino às que se referirem. Inciso 1º, a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais do ensino, em atividade. Inciso 2º, a aquisição e manutenção dos equipamentos utilizados no ensino. Inciso 3º, a manutenção de instalações físicas ligadas ao ensino. Inciso 4º, a estudos e pesquisas de interesse do sistema de ensino municipal. Inciso 5º, a aquisição de material didático. Parágrafo 1º. As despesas definidas neste artigo deverão ser claramente especificadas no orçamento. Parágrafo 2º. Os bens móveis, imóveis, equipamentos e outros, adquiridos na forma deste artigo, não poderão ser remanejados para outras finalidades, distintas das de manutenção e desenvolvimento de ensino. Artigo 181. É vedado ao município de São Pedro da Aldeia conceder isenções fiscais e de impostos às entidades privadas de ensino, bem assim às suas mantenedoras. Artigo 182. O plano de educação do município de São Pedro da Aldeia, a ser aprovado por lei, será orientado para ações que visem, em ordem de prioridade. Inciso 1º, a erradicação do analfabetismo. Inciso 2º, a universalização do ensino fundamental. Inciso 3º, a melhoria da qualidade de ensino. Inciso 4º, a formação para o trabalho. Inciso 5º, a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6º, o estímulo à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Parágrafo único. O plano de educação a que se refere este artigo deverá considerar o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, e a integração das ações do poder público. Artigo 183. O Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal o Plano de Carreiras e o Estatuto do Magistério Público Municipal, cujos projetos serão elaborados com a participação das entidades representativas da categoria e da sociedade civil. Artigo 184. A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Cultura. Artigo 185. O município de São Pedro da Aldeia auxiliará, pelos meios ao seu alcance, as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos e instalações de propriedade do município de São Pedro da Aldeia. Artes.
É da competência comum da União Federal, dos Estados e do município de São Pedro da Aldeia proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Parágrafo único. O sistema de ensino municipal será organizado em regime de colaboração com o da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 187. A educação e a cultura serão proporcionadas no município de São Pedro da Aldeia através desta lei orgânica e, no que couber, pela aplicação dos preceitos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 6. Do Desporto, Lazer e Turismo. Artigo 188. É dever do município de São Pedro da Aldeia fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1º. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2º. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3º. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso 4º. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo único. O poder público municipal incentivará o lazer, como forma de promoção social. Artigo 189. O município de São Pedro da Aldeia assegurará o direito ao lazer e à utilização criativa do tempo destinado ao descanso, mediante oferta de área pública para fins de recreação, esportes e execução de programas culturais e projetos turísticos. Parágrafo único. O poder público municipal, ao formular a política de esporte e lazer, considerará as características socioculturais das comunidades interessadas. Artigo 190. A lei criará o Conselho Municipal de Turismo, na forma prevista no título 6º, dentro de 90 dias da promulgação desta lei orgânica, o qual ficará incumbido de elaborar o Plano Municipal de Turismo, orientado para as seguintes ações. Inciso 1º. Preservação, restauração e preparação dos pontos turísticos do município de São Pedro da Aldeia. Inciso 2º. Estudo do perfil do turista capaz de proporcionar divisas e condições econômicas aos empreendimentos turísticos. Inciso 3º. Estabelecimento de regras a serem observadas para a exploração do principal ponto turístico do município de São Pedro da Aldeia, a Lagoa de Araruama. Inciso 4º. Estímulo à constituição de consórcio intermunicipal, visando o desenvolvimento turístico da região. Capítulo 7. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Artigo 191. O município de São Pedro da Aldeia dispensará proteção especial ao casamento e assegurará condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da família. Parágrafo 1º. Serão propiciadas aos interessados todas as facilidades para a celebração do casamento. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a assistência aos idosos, à maternidade e aos excepcionais, assegurada aos maiores de 65 anos a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Parágrafo 3º. Compete ao município de São Pedro da Aldeia suplementar a legislação federal e estadual dispondo sobre a proteção à infância, à juventude e às pessoas portadoras de deficiência, garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo. Parágrafo 4º. No âmbito de sua competência, a lei municipal disporá sobre a adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 5º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º. Amparo às famílias numerosas e sem recursos. Inciso 2º. Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família. Inciso 3º. Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, física e intelectual da juventude. Inciso 4º. Colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção e educação da criança. Inciso 5º. Amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Inciso 6º. Colaboração com a União Federal,
com o Estado do Rio de Janeiro e com outros municípios, para a solução do problema dos menores desamparados ou desajustados, através de processos adequados de permanente recuperação. Capítulo 8. Do Meio Ambiente. Artigo 192. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Excluído. Parágrafo 2º. Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público municipal. Inciso 1º. Criar mecanismos para a proteção e fiscalização do meio ambiente, estabelecendo penalidades contra os crimes ambientais. Inciso 2º. Promover, juntamente com o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal, a recuperação e restauração do patrimônio genético, biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico do município de São Pedro da Aldeia. Inciso 3º. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4º. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Inciso 5º. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos. Inciso 6º. Promover, respeitadas as competências do Estado do Rio de Janeiro e da União Federal, o gerenciamento dos recursos hídricos do município de São Pedro da Aldeia, considerando o sistema ambiental da região dos lagos. Inciso 7º. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que comprovem risco efetivo ou em potencial para a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 8º. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 9º. Criar mecanismos, junto a órgãos estaduais e federais, que possibilitem o conhecimento e a informação sistemática à população dos níveis de poluição, da qualidade do meio ambiente, das situações de risco de acidentes e da presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso 10. Acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais dadas pelo Estado do Rio de Janeiro e pela União Federal para utilização no território do município de São Pedro da Aldeia. Inciso 11. Implementar política setorial com vistas à coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, hospitalares e industriais, com ênfase para os processos de sua reciclagem. Inciso 12. Fiscalizar e controlar, na forma da lei, a utilização de áreas biologicamente ricas de manguezais, estuários e outros espaços de reprodução e crescimento de espécies aquáticas, em todas as atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas. Inciso 13. Promover a associação entre os municípios situados na região dos laços de modo a discutir e executar projetos, atividades e soluções comuns quanto à questão ambiental, inclusive para a edição de normas legais em padrões semelhantes. Inciso 14. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Artigo 193. A utilização dos recursos naturais com fins econômicos corresponderá ao pagamento da taxa correspondente aos custos necessários à fiscalização, à recuperação e manutenção dos padrões de qualidade ambiental. Artigo 194. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 195. O município de São Pedro da Aldeia promoverá, com a participação do Estado do Rio de Janeiro e das comunidades interessadas, o zoneamento ambiental de seu território. Parágrafo 1º. A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as transformações do uso do solo, dependerão de estudos de impacto ambiental e do correspondente licenciamento.
Parágrafo 2º. As construções e edificações a que se refere o parágrafo anterior, localizadas na orla da Lagoa de Araruama, estão obrigadas a garantir o livre acesso às praias. Parágrafo 3º. Os registros dos projetos de loteamento, hotel, grupamento de edificações unifamiliares e multifamiliares, marinas e clubes dependerão de prévio licenciamento, na forma da legislação de proteção ambiental. Parágrafo 4º. Qualquer interferência nos corpos de água dependerá de prévia análise do projeto pelos órgãos competentes, na forma da lei. Parágrafo 5º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, a ser criado na forma desta lei orgânica, deverá ser consultado sobre a implantação de projetos em áreas de relevante interesse ecológico, ou limítrofes àquelas de preservação permanente quando se tratar de projetos de grande porte ou que envolvam suspeita de danos ao meio ambiente. Parágrafo 6º. Todo e qualquer projeto de loteamento e condomínio que se der entrada no município de São Pedro da Aldeia, postulando aprovação, terá, obrigatoriamente, que ser submetido ao plenário da Câmara Municipal, para que sobre a natureza ambiental e localização zonal deste projeto, se manifeste a Câmara Municipal. Parágrafo 7º. A desativação, a ampliação e a abertura de novas salinas depende de prévio licenciamento dos órgãos competentes, na forma da legislação de proteção ambiental. Parágrafo 8º. Os proprietários rurais são obrigados, na forma da lei, a preservar e recuperar com espécies nativas as suas propriedades, no que se refere às áreas de preservação permanente e aquelas de relevante interesse ecológico. Artigo 196. São áreas de preservação permanente. Inciso 1º. O espelho de água dos lagos, lagoas e lagunas e a vegetação existente em suas margens, na forma da lei. Inciso 2º. As praias. Inciso 3º. As nascentes, o leito e as faixas marginais de proteção de águas superficiais. Inciso 4º. As áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos na fauna e flora, bem como aqueles que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução, em especial a Ilha dos Macacos. Inciso 5º. As áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. Inciso 6º. As falésias e as encostas das colinas localizadas às margens da lagoa e sua respectiva vegetação. Inciso 7º. A área de terras destinada aos grupos remanescentes das comunidades dos quilombos. Artigo 197. São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais. Inciso 1º. Aquelas com coberturas florestais nativas. Inciso 2º. A faixa marginal de proteção da Lagoa de Araruama. Inciso 3º. A Lagoa de Araruama. Inciso 4º. A Serra de Sapiartiba e Sapiartiba-Mirim. Inciso 5º. As Ilhas da Lagoa de Araruama. Artigo 198. A iniciativa do poder público de criação de unidades de conservação, com a finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas, será imediatamente seguida dos procedimentos necessários à regularização fundiária, demarcações e implantação de estrutura de fiscalização adequadas. Artigo 199. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas ao uso de áreas privadas, para fins de proteção de ecossistemas. Parágrafo único. As restrições administrativas de uso, a que se refere este artigo, deverão ser averbadas no registro imobiliário, no prazo máximo de 1 ano, a contar de seu estabelecimento. Artigo 200. E vedada a privatização do entorno da Lagoa de Araruama, na faixa mínima de 15 metros, marcada a partir da orla máxima. Artigo 201. A implantação e a operação de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras dependerão da adoção das melhores tecnologias de controle para a proteção do meio ambiente, na forma da lei. Parágrafo 1º. Fica vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta de águas pluviais e esgotos domésticos ou industriais. Parágrafo 2º. As atividades poluidoras deverão dispor de bacias de contenção para águas de drenagem na forma da lei. Artigo 202. E vedada a disposição de lixo à margem de rios, lagos, lagoas, manguezais e mananciais. Artigo 203.
A ocupação, quando possível, de áreas brejosas e de seu entorno dependerá de implantação de melhor sistema de drenagem a ser analisado pelo órgão competente, na forma da lei. Artigo 203. Ao município de São Pedro da Aldeia, em articulação com o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal, observadas as disposições pertinentes do artigo 23 da Constituição da República Federativa do Brasil, desenvolverá as ações necessárias para atendimento ao previsto neste capítulo. Capítulo 9. Da Política Agrária. Artigo 204. A política agrária do município de São Pedro da Aldeia será orientada no sentido de promover o desenvolvimento econômico e a preservação da natureza e do meio ambiente, mediante práticas científicas e tecnológicas, propiciando a justiça social e a manutenção do homem no campo, pela garantia às comunidades do acesso à formação profissional, educação, cultura, lazer e infraestrutura. Parágrafo único. O órgão formulador do desenvolvimento geral das atividades agrárias do município de São Pedro da Aldeia será o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, constituído na forma da lei, em cuja composição é garantida a ampla participação dos trabalhadores rurais e suas entidades representativas. Artigo 205. Cabe ao Poder Executivo Municipal, com o apoio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, promover: inciso 1º, a identificação, delimitação e arrecadação de áreas devolutas, incorporando-as ao patrimônio imobiliário do município e divulgando amplamente seus resultados. Inciso 2º, levantamento de terras ociosas e inadequadamente aproveitadas. Inciso 3º, cadastramento de áreas de conflito pela posse da terra e adoção de providências que garantam solução dos impasses. Inciso 4º, levantamento de áreas agrícolas ocupadas por posseiros, apoiando-os, no caso de indivíduos ou famílias que trabalham diretamente à gleba, promovendo-se ações de proteção, legitimação e reconhecimento da posse e da propriedade da terra, inclusive das ações de uso capião especial. Inciso 5º, realização do Cadastro Geral das Propriedades Rurais do município de São Pedro da Aldeia com indicação de uso do solo, produção, cultura agrícola e desenvolvimento científico e tecnológico das unidades de produção. Inciso 6º, regularização fundiária dos projetos de assentamento de lavradores em áreas de domínio público. Inciso 7º, convênios com entidades públicas federais e estaduais, e entidades privadas para implementação dos planos e projetos especiais de reforma agrária. Inciso 8º, viabilizar a utilização de recursos humanos, técnicos e financeiros destinados à implementação de planos e projetos especiais de assentamentos nas áreas agrícolas. Inciso 9º, desapropriação de áreas rurais para assentamento e implementação de fazendas experimentais. Inciso 10, levantamento das terras agricultáveis próximas às áreas urbanas e adoção de medidas com o objetivo de preservá-las dos efeitos prejudiciais da expansão urbana. Inciso 11. Obras de infraestrutura econômica e social para a consolidação dos assentamentos rurais e projetos especiais de reforma agrária. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural encaminhará seus estudos e conclusões ao Poder Executivo, incumbindo a Procuradoria da Prefeitura Municipal, juntamente com o órgão técnico competente e as entidades representativas das comunidades urbanas e rurais, os trabalhos de identificação de terras devolutas e promoção, nas instâncias administrativa e judicial, de sua discriminação para assentamentos humanos, urbanos ou rurais, conforme seja a vocação das terras discriminadas, excluídas as comprovadamente necessárias à formação e preservação de reservas biológicas, florestais e ecológicas. Artigo 206. Além das normas contidas nesta lei orgânica, aplicam-se para a solução das questões agrárias no município de São Pedro da Aldeia, no que couber, os preceitos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na legislação agrária vigente. Capítulo 10, da Política Agrícola. Artigo 207. Na elaboração e execução da política agrícola, o município garantirá a efetiva participação dos diversos setores da produção, especialmente dos produtores e trabalhadores rurais, através de suas representações sindicais e organizações similares, inclusive na elaboração de planos plurianuais de desenvolvimento agrícola, de safras e operativos anuais. Artigo 208.
As ações de apoio à produção, emanadas dos órgãos oficiais, somente atenderão aos estabelecimentos agrícolas que cumpram a função social da propriedade segundo define o artigo 213 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 209. Compete ao município de São Pedro da Aldeia destinar 2% do Fundo de Participação dos Municípios à Secretaria Municipal de Agricultura em forma de duodécimos, para, através de convênio com o órgão especializado do Estado ou União, no município de São Pedro da Aldeia, garantir a prestação de serviços de assistência técnica e expansão rural, em benefício dos pequenos e médios produtores rurais, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações. Artigo 210. Cabe ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, na forma da lei, elaborar o Plano Agrícola Municipal, com vistas à implementação da política de propriedades à pequena produção e ao abastecimento alimentar através de sistema de comercialização direta entre produtores e consumidores. Artigo 211. Será criado o mercado do produtor, garantindo o poder público municipal a comercialização da produção agropecuária e o apoio aos pequenos produtores rurais. Artigo 212. O município de São Pedro da Aldeia deve criar e manter infraestrutura rural de educação, saúde, transporte e lazer, garantindo as condições mínimas de fixação do homem no campo. Artigo 213. Além das normas contidas nesta lei orgânica, aplicam-se para a solução das questões agrícolas no município de São Pedro da Aldeia, no que couber, os preceitos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 11, da Política Pesqueira. Artigo 214. O município de São Pedro da Aldeia elaborará política específica para o setor pesqueiro, enfatizando sua função de abastecimento alimentar, promovendo seu desenvolvimento e ordenamento, incentivando a pesca artesanal e a aquicultura, através de programas específicos de crédito, rede pública de entrepostos, pesquisa, assistência técnica e extensão pesqueira e estimulando a comercialização direta aos consumidores. Parágrafo 1º. Na elaboração da política pesqueira, o município de São Pedro da Aldeia garantirá a efetiva participação dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais e profissionais, através de suas representações sindicais, cooperativas e organizações similares. Parágrafo 2º. Entende-se, por pesca artesanal exercida por pescador que tire da pesca o seu sustento, segundo a classificação do órgão competente. Parágrafo 3º. Incumbe ao município de São Pedro da Aldeia criar mecanismos de proteção e preservação das áreas ocupadas pelas comunidades de pescadores. Artigo 215. A fiscalização técnica da pesca obedecerá às leis, regulamentos, portarias e instruções editados pela União da República Federativa do Brasil e pelo Estado do Rio de Janeiro e será exercida, no território do município de São Pedro da Aldeia, por funcionários municipais, mediante convênios a serem firmados com os órgãos competentes. Artigo 216. Os pescadores poderão organizar suas cooperativas e associações, na forma da lei e do título 6 desta lei orgânica. Artigo 217. É obrigatório o registro dos pescadores profissionais, das empresas de pesca, fábricas de conservas e subprodutos do pescado, bem como do comércio do peixe fresco. Parágrafo 1º. As condições exigidas para o registro constarão de instruções a serem baixadas pela colônia de pescadores, garantida prioridade para o pescador da pesca artesanal. Parágrafo 2º. Aos infratores das exigências contidas neste artigo será aplicada multa e cassada a licença de funcionamento até seu cumprimento. Artigo 218. A lei regulará a pesca interior e as épocas em que será praticada, bem como definirá os aparelhos e artes de pesca cuja utilização será proibida. Artigo 219. A lei estabelecerá a criação do entreposto de pesca, objetivando a concentração do pescado, destinado ao consumo local e exportação. Parágrafo 1º. As vendas de pescado no entreposto só poderão ser realizadas. Alínea A. Por pescadores, devidamente legalizados e no pleno exercício da profissão. Alínea B. Por amadores de pesca. Alínea C. Por empresas, sociedades ou companhias de pesca. Alínea D. Por associações de pescadores, organizadas de acordo com esta lei orgânica e com a legislação em vigor.
Artigo 220. O poder público municipal promoverá os meios defensivos para evitar a pesca predatória e que permita a conservação da fauna da Lagoa de Araruama, seja facilitando a passagem dos peixes pelos canais naturais, seja instalando e conservando estações de piscicultura e criadouros. Artigo 221. A lei criará a Escola Técnica Municipal de Pesca ou equivalente, com vistas ao aprimoramento das técnicas pesqueiras e o aperfeiçoamento dos meios de proteção à fauna ictiológica da destruição irresponsável. Artigo 222. Além das normas contidas nesta lei orgânica, aplicam-se para a solução das questões pesqueiras no município de São Pedro da Aldeia, no que couber, os preceitos contidos na legislação pertinente na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!